Comentário criativo inicial. No intervalo entre férias apertadas e planos de jogo, coragem e improviso se disputam um título definitivo de tática para o clássico. Curta o vídeo e siga o canal para não perder nenhuma atualização sobre essa e outras decisões minuto a minuto. O Flamengo deve escalar o time sub-20 no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, de acordo com Mauro Cesar Pereira, do Posse de Bola, no canal UOL. Segundo ele, os jogadores do elenco principal, que voltaram de férias há apenas uma semana, teriam condições para aproximadamente 20 minutos de jogo. Com o Flamengo ocupando a lanterna do estadual após 3 rodadas, o clube avalia a possibilidade de relacionar alguns reservas para reforçar o grupo no duelo contra o rival. A primeira linha de ação seria manter o sub-20 contra o Vasco, salvo qualquer mudança que ocorra nesta segunda-feira, para já programar a partida de quarta-feira. Por ora, a direção técnica mantém a ideia de priorizar o sub-20. A conversa interna envolveria entender se alguns reservas pouco utilizados poderiam ou não acrescentar ao time de base. A informação recebida ontem é de que, na avaliação da comissão técnica, nenhum jogador tem condição de atuar por mais de 20 minutos. Eles voltaram há uma semana, realizando apenas 3 treinamentos até o momento. Mauro Cesar Pereira descreve o cenário. O Flamengo deveria ter retornado das férias ontem, pois jogou no Catar em 17 de dezembro, viajou e chegou ao Rio em 18, iniciando as férias no dia 19. O Vasco segue a mesma linha, com descanso equivalente, após jogos até o dia 21, período em que Corinthians também teve pausa antes das finais. O Flamengo teve um cronograma intenso que incluiu a busca por título brasileiro, a decisão da Libertadores e 3 jogos no Catar, incluindo uma partida contra o PSG, que exige muito de quem disputa com um campeão europeu. Por isso, a tendência seria manter o sub-20 atuando. O receio é enfrentar o Vasco com um time muito fragilizado e a possibilidade de sofrer uma pancada. O rebaixamento aparece como outra preocupação. Mauro Cesar Pereira ainda detalha o formato do Carioca de 2026 e analisa que o risco de queda do Mengão é mínimo. Porém, um eventual quadrangular contra o rebaixamento prejudicaria o início da temporada. Como é o regulamento no Rio? São 12 times, 2 grupos de 6. 4 se classificam para o mata-mata para avançar. Os 2 últimos de cada chave disputam o torneio da morte para definir quem cai. São 6 jogos, ida e volta, com confrontos entre os 4. Então, vamos considerar Maricá, Portuguesa e Nova Iguaçu, por exemplo, explicou Mauro Cesar. Aí você não pode colocar o sub-20, que pode cair. Então vira necessário colocar um time de reservas, pelo menos. Não conseguiria preparar o time para o Brasileirão. Seria preciso armar a equipe para outro jogo. Isso atrapalha. O ideal é conseguir pelo menos se classificar, mesmo que depois seja eliminado. Assim você fica sem jogo nenhum. Acrescentou. Arnaldo Ribeiro comenta sobre São Paulo e Corinthians. Para a dupla, o melhor ao fim das 8 rodadas seria não avançar no Paulistão, pensando na temporada como um todo. Corinthians, que tem Supercopa, Brasileirão e Libertadores pela frente, já venceu o Paulista no ano passado, e São Paulo inicia o Brasileirão em breve. Para os dois, a melhor coisa é não avançar no Paulistão, disse Arnaldo. Mauro Cesar também comenta que Corinthians e São Paulo foi divertido, mas exaustivo. Foi um jogo agradável para quem não torce para nenhum, mas muito desgastante para o começo de temporada, avaliou Felipe Luiz. Segundo Arnaldo, precisa assumir o Flamengo no Carioca. Ele tem que aparecer, entrar no planejamento para quarta-feira, já que dirigiu as categorias de base e pode trazer respaldo num clássico contra o Vasco. Lavieri acrescenta que Crespo mostrou não nutrir saudade de Casares no São Paulo, destacando que, na coletiva, Crespo demonstrou afastamento quanto à saída de Casares, ressaltando o tom de vitória da democracia e o comentário sobre colegas que saíram, com a ideia de que quem saiu foi a gestão anterior. Danilo Lavieri fecha comentando o tom da pauta. Veja os horários das lives do OL Sport, lives dos clubes. Encerramento curto. Seguimos acompanhando as decisões e as reações dos envolvidos. CTA Criativo